Technology and cybersecurity are of crucial importance in this era. What we can do in cybersecurity is make sure that we don't try and rebuild after the attacks already happened. The World Economic Forum recently published a 19 risks outlook. The third greatest concern is the increase of cyber attacks. With the pandemic pushing more people online, there's been a surge in cyber attacks. This is another challenge which my administration will confront: a massive cybersecurity breach. I believe that there will be another crisis. It will be more significant, and we need to actually start preparing for that now. We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. And I would anticipate that when we do see this next crisis, it will be faster than what we've seen with the exponential growth rate will be much steeper. The impact will be greater, and as a result, the economic and social implications will be even more significant. It is important to use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect and improve our preparedness for a potential cyber pandemic. I'm glad that Cyber Polygon is one of the great initiatives that address the need for building capabilities. Our existing fragmented global architecture is not fit anymore for purpose in the 21st century. It's high time for a great reset. Desde a Idade da Pedra, nós humanos sempre tivemos o desejo de projetar ou prever o nosso futuro. Entretanto, essa é uma missão árdua e extremamente ingrata, para não dizer impossível. Por esse motivo, ao longo da história, alguns nomes se destacaram por conseguir prever com exatidão fatos que ainda iriam ocorrer no futuro. Nomes como Nostradamus, Edgar Cayce e São Malaquias são lembrados até hoje por suas projeções futurísticas sobrenaturais. Entretanto, a arte de prever o futuro não é uma exclusividade de profetas da Bíblia ou de videntes como Nostradamus. Hoje em dia, uma nova classe de adivinhos tem se destacado bastante, a dos bilionários filântropos e suas instituições. Vamos tomar como exemplo o Fórum Econômico Mundial e a Universidade Johns Hopkins. Em outubro de 2019, essas duas instituições, somadas a uma outra famosa fundação e representantes da indústria farmacêutica, organizaram um evento que simulava uma grave crise de saúde global chamada de Evento 201, cuja semelhança com o nosso momento atual chega a ser assustadora por tamanha acurácia. Então, levando em conta o poder de previsão dessas instituições, é propício que nós prestemos atenção ao que mais elas estariam projetando para o nosso futuro, e pesquisando sobre o assunto, podemos achar alguns fatos interessantes. Ao observar o site do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, podemos perceber uma série de alertas para o risco em torno de um inevitável ataque cibernético global, o que a própria instituição chama de cyberpandemia, e que é descrito como nada menos do que uma crise de implicações econômicas e sociais ainda mais significativas do que a atual crise sanitária global em que vivemos. Segundo o próprio fundador da instituição, o alemão Klaus Schwab, a atual crise sanitária seria vista a esse respeito como um pequeno distúrbio em comparação a um grande ataque cibernético. Por esse motivo, ele ressalta que as autoridades devem usar a atual crise como uma chance oportuna para refletir sobre as lições que a comunidade de segurança cibernética pode extrair e melhorar nosso despreparo para uma potencial pandemia cibernética. Ainda segundo o site da instituição, abre aspas, seria reconfortante pensar que a pandemia é apenas um pontinho interrompendo um estado de coisas essencialmente estável, e que o mundo vai voltar ao normal assim que a medicina e a ciência dominarem o problema. Reconfortante e errado. Uma cyberpandemia é provavelmente tão inevitável quanto uma futura pandemia de doença. Fecha aspas. Em julho de 2020, o Fórum Econômico Mundial, em conjunto com a Interpol
e uma série de grandes empresas de diversos setores realizou um exercício de simulação intitulado de Cyber Polygon, que teve como objetivo a preparação para o que eles chamaram de uma pandemia digital. Analisando os principais parceiros a favor de um ciberespaço mais seguro, destacados pelo Fórum Econômico Mundial em seu site, observamos que uma quantidade notável deles são empresas do setor financeiro, como a BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, além da seguradora AIG e inúmeros bancos como Santander, Bank of America, Credit Suisse, UBS e o banco brasileiro Itaú Unibanco, entre outros, além de empresas intermediárias de pagamentos como a Mastercard, o PayPal e a Swift, a rede de pagamentos internacionais, o que nos revela o interesse desse setor em específico sobre o assunto. Por outro lado, a Universidade Johns Hopkins, que junto do Fórum Econômico Mundial organizou o fatídico evento 201, realizou também, em outubro de 2017, um outro exercício de simulação chamado de SPARES 2025-2028, em que o mundo seria atingido por um grave problema de saúde global como o atual. O próprio site da instituição descreveu a simulação como um exercício que compreende um cenário futurista que ilustra dilemas de comunicação relativos a contramedidas médicas que poderiam surgir de forma plausível em um futuro não tão distante. Nessa simulação, é mencionado que um patógeno infectará bilhões de pessoas ao redor de todo o planeta em 2025 e que essa grave crise de saúde duraria até 2028. Em uma das projeções, é dito que em julho de 2026, abre aspas, uma semana antes do início do programa de vacinação nacional, danos a uma rede elétrica no noroeste do Pacífico resultou em uma queda generalizada de energia que durou 2 semanas. As agências estaduais e locais de saúde usaram pôsteres e folhetos para promover o programa de vacinação na ausência de mídia eletrônica. Fecha aspas. Ainda nesse contexto, durante todo o ano de 2020, pipocaram notícias sobre a ameaça crescente de ataques cibernéticos de larga escala, tendo sempre como plano de fundo o nosso atual problema sanitário mundial. Então, de fato, se a mídia mainstream e instituições de renome estão enfatizando a sua preocupação sobre o assunto, é porque devemos prestar atenção nele. Sendo assim, supondo que esse cenário hipotético se concretize, quais seriam as consequências para a economia mundial de um ataque cibernético de escala global? O próprio site do Fórum Econômico Mundial nos dá uma resposta. O impacto econômico de uma paralisação digital generalizada seria da mesma magnitude ou maior do que estamos vendo atualmente. Se o cyberataque se espalhasse de modo semelhante ao patógeno que se espalhou pelo mundo em 2020, 30% dos sistemas infectados seriam assintomáticos e espalhariam o problema, enquanto a metade continuaria funcionando com desempenho gravemente degradado, o equivalente digital de ficar na cama por uma semana. Enquanto isso, 15% seriam limpos com perda total de dados, exigindo uma reinstalação completa do sistema. Finalmente, 5% seriam paralisados, tornando o próprio dispositivo inoperante. Ainda de acordo com o que foi descrito no site da própria instituição, o resultado final seria o seguinte, abre aspas, milhões de dispositivos ficariam offline em questão de dias. A única maneira de interromper a propagação exponencial do cyberataque seria desconectar totalmente todos os dispositivos vulneráveis uns dos outros e da internet para evitar a infecção. O mundo inteiro poderia experimentar o bloqueio cibernético até que uma solução digital fosse desenvolvida. Todas as comunicações empresariais e transferências de dados seriam bloqueadas. O contato social seria reduzido a pessoas contatáveis por meio de visitas pessoais, telefones fixos de cobre, correio tradicional ou rádio de ondas curtas. Fecha aspas. Parece um cenário aterrador de filme de ficção. Um único dia sem a internet custaria ao mundo mais de 50 bilhões de dólares. Um bloqueio cibernético global de 21 dias pode custar mais de 1 trilhão de dólares. Para aqueles que já leram O Caminho para a Ruína, cuja resenha você encontra aqui no canal, é impossível não relacionar esses alertas do Fórum Econômico Mundial com a teoria do Einstein, do famoso economista americano Jim Rickards. Segundo essa teoria, em um hipotético futuro colapso da economia mundial, todo o sistema financeiro seria desligado e seus ativos seriam utilizados para resgatar as instituições financeiras. Além disso, dependendo do tempo que perdure, o hipotético desligamento do sistema financeiro e a impossibilidade de se conectar à internet
representaria um verdadeiro colapso da economia real, já que a internet é o último refúgio dos pequenos negócios que não quebraram devido às seguidas quarentenas. Fora isso, o desligamento do sistema financeiro poderia acelerar ainda mais o processo de adoção das CBDCs, as moedas digitais de bancos centrais, que, como demonstrado numa série de 2 vídeos aqui no canal, os quais eu recomendo fortemente que você assista, já estão sendo desenvolvidas por todos os maiores bancos centrais do mundo, inclusive o Banco Central Brasileiro, pois as CBDCs, apesar de serem moedas digitais, não necessitam de conexão com a internet para o funcionamento do seu sistema. Apesar de o conteúdo desse vídeo ser apenas uma especulação, ele se baseia em uma série de alertas não só da grande imprensa, como também de instituições que possuem um excelente histórico em projetar cenários futuros, se é que vocês me entendem. Por esse motivo, se eu fosse você, não descartaria a possibilidade de que esses cenários se concretizem em um futuro não muito distante. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Para receber diariamente mais informações sobre a economia mundial e o mercado financeiro, acesse o nosso canal do Telegram. O link estará logo abaixo no comentário de destaque.